Olá, amigos. Esperamos que todos estejam bem, tranquilos e serenos, fortalecidos pela misericórdia de Jesus nosso Mestre. Hoje retornamos com mais uma reflexão de um capítulo no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, e também encerrando essa série, porque nós estamos no último capítulo do livro, capítulo 65, com o título Evolução e Felicidade. E olhando um pouco para a palavra evolução, no título aí, a gente pode lembrar da evolução da humanidade na área do conhecimento, da tecnologia, nos trazendo novas possibilidades em nossas vidas, novas facilidades, mais conforto, mais possibilidades de adquirir conhecimento e, por consequência, mais evolução, mais progresso. Mas existe outro aspecto, que é o aspecto espiritual. Podemos nos lembrar da evolução moral, da aquisição de conhecimentos evangélicos que nos trariam o crescimento espiritual. No texto, Emmanuel relaciona evolução com felicidade. Ambos os aspectos da evolução que comentamos podem nos trazer felicidade. Mas como que é essa felicidade? É um prazer que se apaga depois de algum tempinho ou ela é perene, permanente, inesgotável? Certamente Emmanuel não vai nos falar da felicidade que não é mais do que uma ilusão perseguida. Ele vai nos falar da verdadeira felicidade. E o surpreendente é que ele comenta sobre evolução e felicidade, extraindo um versículo de Paulo de Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, para falar da evolução e felicidade, ele busca falar sobre a verdade. E não tem como a gente não lembrar de outro versículo, agora em João, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa que nos liberta? E liberta do quê? E falando em verdade, também nos lembramos de um texto de Ney Lúcio no livro Jesus no Lar, no capítulo 25, que tem como título A Visita da Verdade. É um livro que traz Jesus conversando com seus discípulos, e nesse capítulo Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que é a verdade? E a resposta de Jesus é a seguinte: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Como a nos dizer que a verdade total, que o homem está longe de suportar-lhe, que a verdade é mais uma das coisas que nós vamos conquistar com o nosso caminhar, com o nosso progresso espiritual. E aí, lembrando lá no Livro dos Espíritos, a questão 628, a pergunta é: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E veja a resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, é uma conquista que vai se dar aos poucos, com a nossa evolução. Agora, como conquistar, Como alcançar essa verdade? Com quem mais, senão com o nosso Mestre Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, Afinal, Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, Ele é o caminho. Ele é o caminho para que conheçamos a verdade e para que cheguemos à verdadeira vida. A vida em abundância, como também Ele nos diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Portanto, conhecer a verdade não significa apenas termos muita leitura e estudo, cursos e palestras, mas, acima de tudo, que a gente possa, depois dessas leituras, de tomar o conhecimento, refletir sobre ele, meditar
e, mais que tudo, vivenciar aquele conhecimento, vivenciar o Evangelho, ou seja, seguir os passos de nosso Mestre, colocar como foco principal de nossas vidas a prática do ensino de Jesus. E quanto mais nos esforcemos para praticar, mais a verdade fará parte de nós, mas teremos contato com o que é realmente a verdade. Ele é o caminho. Ele é o caminho para que a gente chegue à verdade. E é desse progresso que certamente Jesus nos diz que nos libertará, né? Nos libertará da escravidão dos vícios, das más tendências, e que Emmanuel se refere para que possamos ter a verdadeira felicidade. Portanto, o desenvolvimento tecnológico, o progresso da economia, apesar de serem muito importantes e necessários, né, e consequentes também da evolução da humanidade, não serão eles que trarão a verdadeira felicidade espiritual a todos nós. Mas é praticando em nós o Evangelho e seguindo, servindo e amando. Porque não existe felicidade sem amor. E não existe amor sem responsabilidades, fora da lei de Deus. Lembrando mais uma vez o Livro dos Espíritos, agora na questão 614, que pergunta assim, a pergunta é: que se deve entender por lei natural? A resposta é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então fica claro para a gente como conseguir a verdadeira felicidade, né? Mas vamos à leitura então do texto de Emmanuel. O título então é Evolução e Felicidade, e o versículo que ele escolheu: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Uma fala de Paulo que está em 1 Coríntios 13, 8. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na terra os processos de vivência humana. E muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que o domínio de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos, capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos? Onde os computadores que nos traduzem em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas quando apertamos em vão entre as nossas as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte? Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Muito obrigada por me ouvir, muita luz e muita paz a todos.